O Império Kushan é sem dúvida uma das partes mais interessantes de Berserk. Um povo misterioso a princípio, mas até que bem desenvolvido ao decorrer do arco que eles aparecem, tendo uma contribuição imensa para a história inteira da obra, e isso é inegável. Mas será que você realmente entende a importância desse império no mundo de Berserk? Bom, hoje eu te garanto que você vai entender. E só para avisar vocês que esse vídeo aqui vai ser uma introdução para os próximos vídeos do Bestiário de Berserk, que eu vou estar abordando as criaturas do Império Kushan, beleza? Então, sem mais delongas, bora conhecer mais sobre o cruel Império Kushan. Primeiramente, vale lembrar que os Kushans são inspirados em religiões indianas aqui do mundo real mesmo. E algumas não são nem inspirações. Os Kushans chegam literalmente a citar religiões como o hinduísmo e o budismo. E além delas, a gente pode ver referência a outras, como o zoatrismo, xamanismo e inclusive eles citam até mesmo yoga. Os Kushans também são uma clara referência ao povo indiano, seja nas suas crenças e até mesmo na sua aparência. Adicionar os Kushans à obra é um bagulho muito legal da parte do Miura. Tipo, a maioria dos mangás se passa no Japão, e eles nunca chegam a expandir o seu universo para mostrar como os outros países estão lidando com as coisas. Se existe magia ou algo parecido, além do epicentro da história. A aparição deles traz muito peso, não só na ameaça deles, mas sim por lembrar que existe mais do que Midland em Berserk. Mas, beleza. Agora vamos falar dos Kushans em si. Esse império é reinado por Ganishka, o Imperador Imortal. Sua história foi meio contada às pressas, na minha opinião, mas ainda assim dá sentido a todas as suas ações. Ganishka era o filho mais novo de 2 irmãos. Ele era destinado ao trono, mas sua mãe, em um ato de loucura, envenenou seu irmão mais velho e logo em seguida se matou. Essa atitude louca da sua mãe foi meio que para que ele herdasse o trono, tirando a única concorrência do caminho, que era o seu irmão mais velho. Ganishka agora estava sozinho, vivendo naquele ambiente de traição, com mortes pra todo lado. Os seus iguais estavam desejando seu próprio fim, por puro interesse ao trono. Ele então fugiu pro Covil das Cobras e lá sobreviveu até que a poeira abaixasse. Quando ele voltou, o rei olhava ele com medo e desconfiança. E esse medo tinha até que sentido, porque logo em seguida Ganishka fez questão de matar ele pra assumir o trono. E ele realmente assumiu, mas nada melhorou depois disso. Guerras vão e vêm, e no meio delas ele teve um filho com uma mulher de um país vizinho. Mas até parece que ele tinha tempo pra eles, né? O seu filho cresceu com ódio e sozinho. E depois de anos fora, enfrentando uma ameaça enorme, Ganishka, quando volta, é envenenado e traído pelo seu próprio filho. Assim como ele havia feito no passado. Mas nesse momento de desespero, ele consegue usar um Berit que foi dado por Daiba. Eu já vou falar melhor de quem é esse Daiba aí, pode deixar. E o seu pedido foi por um corpo que não o deixasse sentir o medo novamente. E um corpo de névoa foi dado a ele. Esse corpo que ele pode invocar à distância, sendo aparentemente invencível, com seu único ponto fraco sendo a sua testa ou o vento, que não permite que a névoa se mantenha unida. Dessa forma, ele também pode invocar raios tão poderosos que danificam até mesmo o Zod. Ganishka é um personagem com muito potencial, mas eu sinto que ele foi pouco aprofundado. Acabou que no final ele só virou mais uma maneira de provar pra gente que nenhum apóstolo pode ir contra a mão de Deus. Mas isso não significa que ele não tenha feito alguns autos bem notórios, viu? Bom, o Ganishka comanda um império gigantesco. Tipo, a gente nunca viu a extensão máxima dele. Nesse exército temos as mais variadas criaturas. Temos soldados humanos, elefantes, dakas, que são criaturas amaldiçoadas que ele mesmo cria, pichas ou pisachas, que são familiares, ou seja, animais imbuídos com espíritos mágicos. Esses animais podem ser controlados por Harachadas, que são esses caras que têm um pouco da névoa do Ganishka dentro de si. E o último notório do exército dele é o Daiba, meio que o seu braço direito, eu diria. Daiba é um homem velho, mas absurdamente poderoso. Ele é um usuário de magia, porém de um jeito diferente da Shirk. Daiba controla criaturas que ele transforma em seres mágicos, assim como vemos ele controlar Kundalini, que é uma serpente que controla o elemento da água de uma maneira absurda, podendo até ter seu poder comparado com o de um deus daquele elemento. Além disso, Daiba é um homem bem sábio, pois foi ele que criou o Man-Made Behelit, ou seja,
Behelit feito pelo homem. Essa coisa enorme, feita de corpos de apóstolos ainda vivos, misturado com o líquido amniótico, que pra quem não sabe, é o líquido que fica dentro da placenta. Então meio que esse Behelit de carne é tipo o útero do capeta. E o uso dele é criar os Dakas. Ao colocar uma mulher grávida ali dentro, o feto logo se desenvolve, matando ela no processo e se transformando nessas criaturas de uma maneira bem rápida. Além disso, futuramente, em um ato de desespero para conseguir derrotar o Falcão, Ganishka entra nesse Behelit de carne para induzir uma segunda transformação. É tipo um apóstolo virar um apóstolo 2 vezes. E o resultado disso é assustador. Ele se transforma em algo imenso, praticamente impossível de ser derrotado. Daiba, quando vê ele, o compara com Shiva, o deus da destruição. Dessa forma, ele perde a consciência bem rapidamente, esquecendo suas vontades e se tornando um mero detalhe naquele corpo imenso que consegue criar o caos por onde pisa. Tipo, literalmente, uma das suas habilidades é criar pequenos monstros no lugar onde ele pisa, além de cuspir fogo e ter tentáculos enormes. Porém, claro que ele precisava ser destruído. Ganishka foi derrotado pelo Fento, com uma ajudinha do Skull Knight. Quando ele usa sua espada de Behelit no Fento, com uma tentativa de matar ele, o Fento consegue redirecionar o ataque ao Ganishka, fazendo com que o mundo astral se abra e a fantasia venha ao mundo. A partir desse ponto, meio que é o fim do império dele, porém não exatamente. A gente ainda tem umas ramificações que valem a pena ser citadas aqui, como os Bakirakas, um grupo quase extinto na Era de Ouro pelo grupo do Guts. Eles são um grupo de assassinos com habilidades únicas, todos eles passando por um árduo treinamento na arte de matar. E apesar do foco deles ser assassinatos, eles aparentemente seguem um código de honra, já que vemos que Rakshas, aquele apóstolo assassino, ele já foi um Bakiraka, porém acabou sendo exilado pela maneira sádica que ele lidava com a morte. Os Bakirakas também foram afastados do Império Kushan por cometerem algum ato contra o reino. Esse ato não é falado na obra, mas deve ser uma merda bem grande, porque o grupo que o Guts enfrenta estava servindo Midland, justamente o exército inimigo. O líder desse grupo é Silat, o melhor dos guerreiros Bakiraka, sendo capaz de lutar com diversas armas diferentes e ser um inimigo bem perigoso. Silat atualmente é seguido por 4 homens, também chamados de Tapassa, uns brucutu enorme com uma força física fora do comum. Mas apesar disso, eles são bem pacíficos e não usam da violência sem sentido. Os 4 são extremamente fiéis ao seu jovem mestre Silat, e são personagens muito misteriosos, porque a gente não tem muito desenvolvimento sobre eles. Como o próprio mangá aborda, eles meio que são monges, então não falam muito de si mesmo, preferem só seguir regras e ficar em silêncio. Bom, isso é tudo que a gente tem de informação sobre o Império Kushan atualmente. É meio triste, sinceramente, um império tão grande quanto esse ter acabado mega rápido, e principalmente agora com o fim da obra. A gente não vai poder saber o que aconteceu com os poucos Kushans que sobraram. Eles marcaram presença desde o início do mangá, e mesmo depois do império cair, eles continuam aparecendo de vez ou outra pra ajudar. Eu até acho que eles entrariam pro grupo do Guts em algum momento, já que o próprio Silat é meio frustrado por ter perdido uma luta contra o Guts lá na Era de Ouro. E como Daiba também sobreviveu e tá sem mestre pra servir, ele acabaria fazendo parte do grupo também pra ajudar, já que jogar um personagem tão forte quanto ele no lixo não faria o menor sentido. Mas isso é só uma teoria minha. Fiquem ligados que a gente vai ter vídeo do Bestiário Kushan em breve aqui no canal. Vamos abordar todas essas criaturas de uma maneira muito mais aprofundada. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de bem curtinho. Não gosto de ficar enrolando, prefiro passar as informações certas mesmo que o vídeo fique curto. Até a próxima, moçada, e tchau!